Black Friday, pro varejista brasileiro, significa em torno de o dobro de vendas, né? Mas falando de necessidades do varejo, nessa época do ano, principalmente, é a continuidade do negócio. Então, seja no e-commerce ou na loja física, o varejo tem que estar funcional e operando para poder ter esse volume de vendas, né? Black Friday, ela começa muito antes da Black Friday, né? Ou seja, tudo que a gente precisa fazer de melhoria, a gente precisa fazer antes daquele período. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Marina Wodewotsky e hoje nós vamos começar uma série especial de 2 episódios sobre um tema muito importante para o setor de varejo, a Black Friday. Todo mundo conhece essa data como uma época de promoções e aumento nas vendas, mas, muito mais do que isso, esse período exige muita escalabilidade, resiliência e, claro, segurança. Bom, para esse bate-papo, eu recebo aqui 2 especialistas que acompanham o dia a dia desse setor. Eu vou conversar com o Davi Martins, gerente de contas estratégicas, e com o Guilherme Moraes, gerente de engenharia da Fortinet. Fica aqui com a gente. Davi, Guilherme, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bom, o Guilherme já participou do nosso podcast outras vezes como nosso host do Tech Talks. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, agora do outro lado da mesa, ao lado do meu colega Davi, como entrevistado. Sempre muito bom estar aqui. Legal. E Davi, você, muito obrigada pela a primeira vez que você participa do podcast. E a gente te escolheu a dedo para esse assunto, pela sua experiência que você tem no setor de varejo. Então, fala um pouquinho disso, da sua experiência, como você veio parar trabalhando nesse setor. Bom, eu fico lisonjeado, né, de ter sido escolhido a dedo, mas assim, eu trabalho na Fortinet já há 3 anos e em varejo há 15, então é um tema que eu gosto muito de falar sobre. Que legal. E então, para a gente começar, né, o que significa a Black Friday, né? Como é a importância dessa data, né, para essas empresas de varejo? Então, né, ela tem se tornado cada vez mais relevante, né? Durante esses 15 anos que eu trabalho com varejo, eu vi surgir, digamos assim, a Black Friday aqui no Brasil. E ela tem se tornado a cada vez mais relevante, né? O ano passado, por exemplo, a gente retomou os números pré-pandêmicos, né? Que durante a pandemia a gente teve ali uma distorção e tal, e a gente estava voltando, tentando se recuperar. O varejo já recuperou. Black Friday, pro varejista brasileiro, significa em torno de o dobro de vendas, né? E não só, né, Guilherme, na data ali sexta e sábado. É o mês inteiro. Então o varejista já criou um planejamento para o mês inteiro. Então, começam a soltar as promoções bem antes, exatamente. Na verdade, né? E como a gente, assim, tem observado, né? O varejo ele é um reflexo da sociedade. E a sociedade vem se aperfeiçoando também como cliente da Black Friday, né? Então é um momento importante para o varejista e para os consumidores também, né? Legal, Davi. E né, você comentou, né, até a questão da pandemia. Eu imagino que a pandemia tenha vindo, né, para ensinar os consumidores a comprar online, mas na verdade a Black Friday ela atinge, né, todos os tipos de vendas, né, online, lojas físicas, né, e quais são, então, os principais desafios dessas empresas, né, com relação a Black Friday, né, quais são os principais medos ou inseguranças ou desafios mesmos que essas empresas têm que enfrentar? Então, um ponto importante, Marina, é que assim, você tocou num aspecto legal, que é o varejo físico, né? O consumidor, ele aprendeu e vem aprendendo a lidar com Black Friday, e eu digo lidar assim, o hábito de consumo, né? Como ele comprar e interagir com as mídias digitais. Mas o varejo físico hoje ele é extremamente importante também. O ano passado, por exemplo, 17% de crescimento de vendas no varejo físico, que é um varejo que está muito próximo do consumidor, né? Na realidade brasileira, né, Guilherme? Então é importante também. Em termos de ameaças, né, Gui, eu acho que assim, um ponto importante, né? Não só falando de ameaça, mas falando de necessidades do varejo nessa época do ano, principalmente, é a continuidade do negócio. Então, seja no e-commerce ou na loja física, o varejo tem que estar funcional e operando para poder ter esse volume de vendas, né? Exatamente. E, Marina, você tocou num ponto muito importante, né? Vai muito além do e-commerce, né? Quando a gente fala sobre Black Friday, a primeira imagem que vem à nossa mente são as compras online do segmento de varejo. Isso é uma forma assim, muito didática de explicar, porém ela é um pouco rasa, né? Porque trafega também em outros
outras áreas de negócio, né? Como serviços, né? Outros segmentos de mercado, né? Sim. Até mesmo segmento de educação, né? A gente vê uma série de promoções, né? Para MBA, para cursos, extensões. Exato. Durante esse mesmo período de Black Friday, né? E o Davi colocou um ponto muito importante, né? Os consumidores estão aprendendo a consumir cada vez melhor, né? Então, quando a gente conversa no nosso ciclo, né, as pessoas esperam esse período para realizar as compras, né? E quando a gente trata o varejo de loja física mesmo, hoje, em números gerais, como Fortinet, o nosso time deve dar suporte a aproximadamente, pelas nossas contas, mais de 15 mil localidades físicas, né? Então, é um comércio muito importante e reflete muito a imagem da empresa, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma loja física parada, o impacto na reputação para aquele consumidor que se locomoveu até a loja, ele é muito grande. Então, são itens que a gente precisa trabalhar junto com o cliente e trabalhar nessa continuidade de negócio, que vai muito além da nossa tecnologia, né? Envolve disponibilidade de link, disponibilidade de energia elétrica e entre outras questões que o cliente precisa estar próximo dos fornecedores para fazer esse mapeamento de forma correta, né? Permite só complementar uma coisa importante que você falou das lojas físicas, né? Da necessidade dela estar operando, mas não só isso, né? O aprendizado que o consumidor tem tido, mas o importante que você colocou é a reputação da marca. Porque, por exemplo, quando uma loja física ou até mesmo um site sai do ar durante esse período, o varejista vai ter perda de faturamento, óbvio. Ele perde a venda, ele compra em outro. Exatamente, ele vai comprar em outro e a imagem da empresa fica afetada. Então, hoje, não só a questão de vendas, de disponibilidade da loja, mas a reputação também está envolvida. Sim, com certeza. E os consumidores são muito sensíveis a isso, né? É o que você comentou. Se ele tenta comprar ou ele sofre uma fraude num determinado vendor, por exemplo, ele vai migrar para um outro vendor. Então isso é ruim para o varejista, né? Sim, mesmo que isso não seja culpa diretamente, né, daquela marca, né? Exatamente. Fica aquela sensação de insegurança, né? Sim, totalmente. E como lidar, então, sendo uma época bem marcada, né? A gente... Né, como o Davi falou, não é só aquela sexta-feira, aquele sábado, mas todo mês. Mas mesmo assim, é uma diferença de volume, né, de acessos e as vendas das lojas físicas também muito grande, né? Como lidar com essa sazonalidade, né? Com esse pico de vendas que não acontece, né? Ou que necessita média, né? uma atenção especial, né? Sim. É um ponto que eu acho importante aqui do ponto de vista tecnológico, né? Quem trabalha com tecnologia está acostumado a olhar projetos para 1 ano, 3 anos, 5 anos, né? Faz o que a gente chama de capacity, né? Um plano de capacidade olhando o futuro, né? No entanto, a Black Friday, ela traz um momento ali sazonal, que mesmo que seja de 1 mês, é 1 mês versus uma média de outros 11 meses do ano, né? E hoje a Fortinet, né, a gente tem modelos de negócio que conseguem atender essa sazonalidade, né, permitir um crescimento momentâneo, uma escalabilidade maior ali do ponto de vista de licenciamento e uma redução seguinte, né, esse momento, de forma que economicamente se torne viável montar tantas alterações ali do ponto de vista de capacidade e segurança para atender esse momento sem fazer um investimento que vai comprometer um período de 12 meses, né? E importante, né? O varejo, ele tem a característica de trabalhar com margens apertadas, né? Diferente de outros mercados, o varejista, ele tem aquela premissa, né? Comprar bem e vender bem. E aí, nesse meio do caminho, tem ali a margem apertada dele. Então, isso não permite que ele faça investimentos muito fortes, muito altos, assim. Então, ele tem que ser flexível ali no investimento dele. Sim. Tem que ser bem certeiro, na verdade. E aí, esses modelos flexíveis que permitem que ele cresça somente naquele momento, vai fazer com que ele não tenha que investir algo muito grande que vai ficar ocioso no restante do ano, entendeu? Na verdade, tem até um ponto interessante, né, que é engraçado falar, que as próprias nuvens
públicas, né? As nuvens públicas surgiram desse movimento. Ah, é? Né? Por exemplo, o maior provedor de nuvem hoje, ele era um varejista, que ele tinha ali uma estrutura grande para atender o varejo, a venda, e no restante do ano isso ficava ocioso. Aí o executivo falou, como assim isso está ocioso? Vamos vender isso também. Então, esses modelos flexíveis permitem isso, né? Que o cara tem ali uma infraestrutura que ele vai subir naquele momento e depois ele quer o tal da sazonalidade, né? Então, eu diria que a estabilidade somada com a resiliência e a escalabilidade são fatores cruciais nesse momento para o varejista. Legal, e no caso pensando em soluções, né, de conectividade, de segurança, então todas essas soluções podem ter esse modelo flexível. Exatamente. Lembrando que a gente está lidando com um tráfego ali que chega a ser o dobro da média, né? Então, a gente consegue aplicar soluções ali através do FortiFlex que vão funcionar durante um dia, uma semana, um mês. E na sequência, na finalização desse período, a gente consegue descomissionar, né? Desativar ajustar a demanda. Para usar essa pontuação, esse licenciamento em outra área que seja necessária, né? Exatamente. Não há um desperdício de recursos nesse caso. Legal. E aí, né, me leva a outra pergunta, até o Guilherme falou alguma coisa de planejamento, né? O que essas empresas precisam, né? O que não pode faltar, né, antes, né, de pensar uma Black Friday, de pensar esse período, de fazer um planejamento para esse período? Importante isso, porque assim, não é só tecnologia. Tem várias coisas envolvidas ali, né? O varejo, ele vai precisar, no meu ponto de vista, de muito planejamento. Por quê? Porque, assim, esse momento, todo mundo tem que estar atento, né? Então, assim, é a questão da empresa estar focada, né? Então, o varejo tem que fazer um planejamento para tentar mitigar riscos, mitigar eventuais quedas de sistemas, resiliências. Pontos únicos de falha, né? Exatamente. Mas tem um aspecto importante que é a cultura da empresa também, né? Então, assim, a empresa tem que investir nessa questão de cultura, tem que investir na minha visão, não sei se o Guilherme concorda, mas os fornecedores do varejo tem que estar alinhados com as expectativas e a estratégia daquele varejista. Não adianta ele ir à área de tecnologia ou a área comercial desse varejista estar engajada se ele tem um ponto, como você mencionou, falho, né? Um ponto ali que pode dar um problema e que não foi previamente alinhado, né, Gui? Exatamente. A gente costuma dizer aqui como fornecedor, né, que a Black Friday ela começa muito antes da Black Friday, né? E aqui nós estamos falando uma posição de parceiros estratégicos dos nossos clientes, né? E sabemos que o trabalho interno lá do cliente que trabalha no segmento de varejo é muito maior. Mas esse envolvimento, né? Esse que a gente costuma chamar às vezes de war room, né? Ele é muito importante, né? A gente precisa lembrar também que as tecnologias, né? Os ambientes tecnológicos, eles são sistemas ali como se fossem organismos vivos, né? Eles vão crescendo ao longo do ano. Exato. E vão sendo lançados novos aplicativos, novas aplicações, novos serviços. E muitas vezes, algum ponto único de falha passou despercebido, né? Então é importante chamar o fornecedor para uma revisão, entender ali o que pode ser melhorado do ponto de vista de resiliência, que problemas podem acontecer e como evitá-los antes desse período, que normalmente as empresas, elas inclusive entram ali no que a gente chama de freezing, né? Exatamente. Não é permitida nenhuma alteração no ambiente tecnológico, ou seja, tudo que a gente precisa fazer de melhoria, a gente precisa fazer antes daquele período. E ao longo desses anos, eu também estou há 10 anos aqui na Fortinet acompanhando, trabalhando junto com os clientes de varejo, né? A gente tem ótimas experiências para compartilhar, né, Davi? Situações onde o nosso time de serviços profissionais acompanhou toda a Black Friday na sala com o cliente, né, na War Room, e isso somado a, inclusive, ativações de marketing com energético, com carrinho de pipoca. Então, um trabalho ali muito de equipe mesmo, né, com os nossos clientes parceiros. O varejo tem muito disso, né? Eu atendo o varejo, né, como eu disse, há bastante tempo, e é muito família, assim, né? Muito time ali, porque tá todo mundo engajado no resultado, né? Então, esse planejamento é importante. E precisa de muita gente, né? É uma operação... Intensa. Eu costumo dizer que o varejo
varejo ele tem todas as empresas dentro de uma empresa, né? Porque ele vai ter venda, ele tem logística, ele tem aspectos financeiros, então tudo ali operando junto e tendo que funcionar. Então por isso que é importante o planejamento e olhar os detalhes, né? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho clientes que a gente faz um planejamento prévio e a gente vai no detalhe de uma peça que pode estar indisponível se um sistema parar. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes do tipo, eu vou precisar dessa peça nesse SLA em tal momento para fornecer para o cliente. Esse mapeamento prévio é super importante, né? E a gente, como o Guilherme falou, a gente está sempre presente tanto nesse planejamento prévio, quanto durante os eventos, né? Tem vários modelos para fazer isso, né? A gente pode estar presente fisicamente, né, com os nossos parceiros ou a própria Fortinet ali alocada, como também remotamente, né? Muitos clientes criam plantões de sobreaviso com a gente, né? Então deu algum problema, a gente já vai estar previamente preparado para intervir se for necessário, né? Para manter aquilo funcionando do jeito que ele precisa. É envolver os fornecedores, né, de segurança, de tecnologia, desde o princípio, né, fazer parte desse planejamento, e é uma coisa todo ano, então, né, não adianta fazer um planejamento esse ano e o ano que vem, agora a gente já tem essa estrutura pronta, não, é sempre bom rever, então. Porque muda muito, aquilo que a gente está falando de sociedade e tudo, né, o Brasil ele tem mudanças em modelos de pagamento, por exemplo, todo ano. Por exemplo, a gente falando de exemplos, né, a gente já teve Black Friday que grandes varejistas ficaram fora do ar porque de repente um elo dessa engrenagem ficou fora do ar. E aí afetou diretamente aquilo que a gente estava falando, resultado e reputação. Então por isso que é importante estar de olho em tudo isso e trazer essas pessoas para o planejamento e para a execução da Black Friday. Eu imagino que seja um período ali um pouco tenso, né, para os varejistas, para o pessoal de tecnologia, né? Para todo o ecossistema, né? Tanto as empresas porque é aquele momento muito importante de um aumento de 40% nas vendas, né? Imagina se alguma coisa vai errado, dá errado, não acontece. Tem uma história engraçada, o ano passado, por exemplo, eu trabalhando com Black Friday e tal, né? Aí a minha esposa virou pra mim e falou assim, nossa, você parece cardiologista. Você tá ali de plantão esperando algo dar errado. Mas é isso mesmo, assim, porque a gente fica tenso junto com os clientes, né? Porque a gente não quer que nada dê errado. Claro. Então a gente passa aquele período ali tenso. E aí eu aprendi uma coisa, quanto mais a gente planeja, melhor mais tranquila é a Black Friday desses varejistas, né? Consegue pegar esses pontos, né, que podem dar um problema ou outro, né? Exatamente. E a presença, né do fornecedor, no caso, né, de tecnologia ali, né, para qualquer eventualidade, qualquer problema, já pode resolver ali mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Legal, gente. Vocês, só um ponto aqui que o Davi comentou, que eu achei legal, foi essa questão da conscientização, né? Tipo, é um ponto importante também, né, para as empresas, né? Com certeza. Por exemplo, né, um grande vetor de ataque, a gente vai falar disso no próximo episódio, né, dar mais detalhes, é phishing, né? É você receber um link, né, e clicar nesse link e cair num golpe, por exemplo. Durante essa época do ano, as vendas aumentam, e com as vendas aumentando, o alvo aumenta, né? Então, assim, o cara que vai atacar o varejo, é o momento certo para ele atacar. Ele vai falar, cara, eu quero, né? Porque ele captura um consumidor que está sensível, que está ali afoito, né? Para comprar bem, para ter uma promoção e tal. E muitas vezes isso faz o cara cair num golpe. Então, por isso que é importante conscientizar não só os funcionários, né? As empresas normalmente têm políticas e programas de conscientização interna, mas você levar isso para a mídia, por exemplo. Sim. A gente tem visto grandes varejistas conscientizar os clientes, fazer né? campanha, né, para a mídia, propaganda mesmo, assim, falando, olha, conscientização contra a cibersegurança, né? Isso é importante. Bem legal, gente. Bom, a gente está, então, chegando aqui ao final desse primeiro episódio, né? A gente vai voltar no segundo episódio para aprofundar um pouquinho mais a parte mais técnica, né, dessa questão, mas por enquanto, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Excelente. Foi muito bom ouvir, Obrigado. Conhecer um pouquinho desses bastidores da Black Friday. Muito bom, obrigado. E é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e fique atento ao próximo episódio, porque a gente vai trazer ainda mais informações e bastidores da Black Friday para você. Até a próxima. Tchau!